Bom, gente, estamos aqui mais uma vez prestigiando o evento organizado pela Selma Rosane e o Jorge Cachini, aqui do IFBA de Vitória da Conquista, parceiros da gente nessa jornada de divulgação científica, em particular a divulgação da astronomia. Bom, o projeto é o projeto de ensino, divulgação e popularização de astronomia, o qual é coordenado pelos dois, né? E nós somos colaboradores nesse processo. Então, teremos hoje o prazer de ouvir, né, o professor, o doutor Gustavo Frederico Porto de Mello, do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho sobre o doutor Gustavo. O doutor Gustavo é meu amigo, acho que desde o início dos anos 90, que eu conheço o Gustavo. Bom, por aí. Por aí, né? Então, pode ser que a gente tenha se conhecido na década de 80, tá? Pode. Em alguma sabe, é bem possível. Porque eu já conhecia Guga, já conhecia Reinaldo Rosa, Milone, Marcelo Assafin, então já conhecia. Então, eu creio que você poderia estar nesse círculo aí também da astronomia, das pessoas que eu tinha contato já no final da década de 80 e certamente no início da década de 90. E, bom, o Gustavo, como eu falei, é professor do Observatório do Valongo, que é um órgão, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, ele doutor em astronomia, né, é mestre em graduação em astronomia lá no Valongo, né? Sim. E depois mestrado e doutorado no Observatório Nacional. Se eu não me engano, você tem pós-doc como observador visitante, né, nos telescópios do ESO no Chile, não é isso? Sim, fiz um período curto no ESO e outro período em Barcelona, que foi um pouco mais longo. Espanha, isso, exatamente. Então, ele tem esse pós-doc aí, que é uma vivência muito bacana para quem vai trabalhar com astronomia. E ele é um astrônomo observacional, né? Trabalha com observações. E dentre as observações que mais significativas, que eu acho, tá? Então, você me corrige aí também, é a observação da primeira estrela identificada como gêmea do Sol, que é 18 Scorpius, mais uma vez, se não me falha a memória. Certíssimo. Certíssimo, né? Então, li direitinho o artigo. E talvez seja hoje o seu trabalho mais expressivo, né? Eu acho, sim. O Gustavo, ele já tem para cerca de 50 artigos já publicados em revistas internacionais, além de alguns capítulos publicados em livros de astronomia. E hoje vai nos dar o prazer de falar sobre planetas habitáveis no universo. Então, esse processo do Gustavo estudar as estrelas semelhantes ao Sol, com o advento dos exoplanetas, por que não nos perguntarmos, né, as condições de habitabilidade nesses planetas que nós estamos descobrindo fora do nosso sistema solar. Mas antes de eu passar a palavra para o Gustavo, eu quero aqui deixar meus sentimentos com relação à passagem de um grande amigo nosso que nos deixou agora nesse dia 2, o doutor Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto foi amigo meu no período que eu estive no LNA, estive mais próximo dele, conversamos muito, aprendi muito com Carlos Alberto, muitas histórias, e infelizmente mais um astrônomo, um dos fundadores da astronomia observacional óptica, né? É um dos fundadores do LNA, e fica aqui meu sentimento. Vai fazer muita falta, Carlos Alberto. Que Deus o tenha. Então, Gustavo, é um prazer. Agora a palavra com você, meu querido. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aos professores Marildo, Selma, que me convidaram para participar desse projeto com vocês. Também queria passar meus sentimentos em relação ao Carlos Alberto, que foi uma das primeiras pessoas com que eu tive contato na astronomia profissional, quando eu ainda era bem jovem, muito tempo atrás mesmo.
e aprendi muito com ele, observei várias vezes com ele, ele fez parte da minha formação. E ele já escreveu o nome dele na astronomia óptica brasileira, já tem tempo, então vai deixar, sim, saudades. Era um grande personagem também, muitas histórias, a gente se divertia muito com ele. Tédio jamais perto de Carlos Alberto, né? Ele era, às vezes, bastante chato, mas fazia parte do pacote. Então, ele teve uma contribuição importante na astronomia brasileira, e eu deixo aqui meus sentimentos. Bom, o tema que eu escolhi, eu preciso compartilhar aqui a tela, me avisem, por favor, quando as coisas estiverem funcionando. Eu escolhi um tema ligado à astrobiologia, à busca de vida no universo, que é um tema que, à medida que eu vou avançando para o final da minha carreira, é um tema que cada vez é mais querido para mim. Eu tenho deslocado a energia e meu tempo e a minha dedicação cada vez mais a esse tema. Marildo, tudo certo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo ok, tudo ok. Estamos vendo uma apresentação, estamos vendo você. Ótimo. Então, à medida que a minha carreira está avançando mais para o final, eu cada vez mais me dedico a esse tema. Toda a minha formação é astronomia. Mas quando eu analiso a minha história pessoal, sempre houve um gosto muito grande pela parte biológica, e eu, de uma maneira até, talvez, inconsciente, eu gosto de dizer, de brincar, que eu sou um caso bem raro na psiquiatria científica, porque desde muito jovem eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria alguma coisa ligada à vida. Quando eu me desloquei para a astronomia, eu automaticamente fui para as estrelas que eram adequadas a possuírem planetas habitáveis, estrelas semelhantes ao Sol, o que acabou culminando nessa descoberta completamente ao acaso da primeira gêmea solar. Eu considero que é a minha grande contribuição na astronomia. Então, a gêmea solar me fez entrar ainda mais na área de vida no universo e poder começar exatamente na época que estavam descobrindo os exoplanetas. Foi quando eu descobri a gêmea solar, na mesma época praticamente. Foi quando eu defendi o doutorado, começou essa história toda de exoplanetas, são milhares e milhares hoje em dia. E essa palavra habitável, vale a pena gastar um pouquinho de tempo para a gente entender ela, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de palestra, muito tempo atrás, eu precisava explicar a ideia da habitabilidade. Todos vocês, com certeza, já ouviram falar dessa palavra, porque o ritmo de descoberta de novos planetas é tão grande que já basicamente deixou de ser novidade há bastante tempo, e normalmente quando surge um novo planeta, existe todo o interesse da mídia, da população, de saber se ele é potencialmente habitável. E a gente conecta isso imediatamente com a evolução da vida, com o fato da Terra ser habitável. Então, esse tema astrobiologia, casado com a exoplanetologia, com os planetas fora do sistema solar, provavelmente é um dos grandes temas da agenda científica do século XXI. Na astronomia, ninguém discute. Nós temos vários grandes temas e a exoplanetologia é um desses grandes temas. Então, os jovens astrônomos e pesquisadores que casarem suas carreiras no tema exoplanetas farão uma aposta segura, porque essas descobertas e essa discussão da habitabilidade se conecta com uma das questões filosóficas mais importantes da história da humanidade, que é a possibilidade de haver vida fora da Terra, vida extraterrestre, que é um tema vastíssimo, que eu não conseguiria cobrir nem em 10 palestras. Então, para essa nossa conversa, eu escolhi uma discussão bastante específica, que é a questão da habitabilidade. Que, como eu já falei para vocês, antigamente eu tinha que explicar o que é isso, hoje em dia já não é mais necessário, porque já virou uma palavra que está na boca, basicamente, de todos os jornalistas de divulgação da astronomia. Eu vou dividir essa nossa conversa em mais ou menos 2 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o que a gente conhece da emergência da vida na Terra, quais são as nossas hipóteses de trabalho, um pouco da história do que a gente conhece, as características, entender um pouco essa história da habitabilidade, do que a Terra é especial, e vou discutir um modelo, ou seja, um entendimento teórico da habitabilidade, do porquê que a Terra é habitável. Depois eu vou aplicar esse modelo, que é a segunda parte, no sistema solar. Se nós temos um modelo teórico, ele tem que ser aplicado à realidade e explicá-la. Se ele não explica, ele vai para a lata do lixo, né? Assim que a gente faz ciência, a gente vai criar um novo modelo. E aqui no sistema solar, nós felizmente temos 2 planetas semelhantes à Terra. Eu gosto de chamar terrestroide, mas o pessoal em geral fala de planetas rochosos, são semelhantes, que são Vênus e Marte. Planetas que a gente acha que conhece bem e onde nosso modelo deveria explicar a realidade. E então eu vou aplicar o modelo a esses 2 estudos de caso, e isso termina a nossa conversa, e eu vou falar muito brevemente, sobrando tempo, dos exoplanetas. Eu vou tentar manter
essa nossa conversa em no máximo 1 hora, se possível um pouquinho menos, para a gente ter espaço para algumas perguntas. Eu queria começar falando um pouco do contexto, porque nós precisamos dessas perspectivas cósmicas, essas perspectivas de grandes escalas de tempo, porque esse tema, curiosamente, se conecta com questões extremamente políticas e humanistas da época em que a gente vive. Nós estamos falando ativamente em explorar o espaço, em colonizar o planeta Marte, por exemplo, em transferir a humanidade para locais fora da Terra como uma medida de sobrevivência, uma medida de segurança. Nós vivemos em um universo perigoso e quem não está convencido disso depois dessa nossa conversa, eu espero que convença-se. E essas questões, obviamente, tocam em aspectos sociais, políticos, como vocês bem imaginam. Sobre a teoria da habitabilidade, esse entendimento teórico, é curioso observar, isso eu já faço há algum tempo nas palestras, que ele deixou de ter aquele interesse puramente acadêmico de algumas décadas atrás para adquirir um conhecimento pragmático de sobrevivência. O nosso entendimento da evolução da vida na Terra, ele está ligado à ideia da habitabilidade, de condições favoráveis mantidas em escalas de tempo de bilhões de anos. E nós estamos mudando, nós somos, o ser humano, um fator de propriedades da Terra. Ainda pequeno, ao contrário do que muita gente acha, nós somos ainda um fator muito pequeno, como eu vou mostrar. Existem fatores enormes, fatores cosmológicos, estelares e planetários. Vênus e Marte são lições muito importantes quando a gente pensa em mudança climática. Nosso entendimento do efeito estufa, do aquecimento global, ele passa totalmente, diretamente, centralmente pela compreensão da habitabilidade. Então, essa compreensão, obviamente, já tem interesse pragmático de sobrevivência, e o entendimento de Vênus e Marte deixou de ser algo acadêmico, deixou de ser algo puramente teórico. Ele já diz respeito à nossa sobrevivência como espécie, à sobrevivência da nossa ecosfera, da biosfera da Terra, a essa propriedade que a Terra tem de possuir uma parte viva, que a gente acha que não existe em Vênus e Marte. Então, o entendimento de habitabilidade passa pela nossa compreensão da evolução da Terra, de Vênus e Marte. Eu vou mostrar para vocês que os planetas todos sofreram mudanças maciças, inclusive a Terra, e que essas mudanças vão continuar. A Terra não está em estado de equilíbrio, não existe isso no universo, nós estamos evoluindo numa direção que vai tornar o planeta inabitável, sem qualquer participação do ser humano. Então, entender como isso vai se dar, por quê, quais são as causas, e aplicar esse entendimento a Vênus e Marte, hoje em dia é interesse pragmático de sobrevivência. Então, a nossa conversa sobre planetas habitáveis, nós vamos ter que definir a ideia da habitabilidade. Antes de falar da habitabilidade, é preciso descrever um pouco das premissas, das hipóteses de trabalho que nós temos para discutir a possibilidade de um planeta ser habitável. Ao contrário do que muita gente acredita, a habitabilidade não é definida em termos da presença de vida. Ela é definida em termos da presença de água. Eu vou detalhar isso daqui a pouquinho. E a nossa compreensão da vida na Terra é toda baseada numa compreensão do papel da água. Nós não somos capazes de definir vida em princípios fundamentais da ciência. Ou seja, se eu der para vocês as leis fundamentais da natureza, gravitação, eletromagnetismo, energia nuclear, vocês não serão capazes de definir vida, prever a sua formação, o seu aparecimento, a sua evolução. Esse é um grande problema. Muita gente acha que nem, na verdade, é um problema, porque a vida é um epifenômeno, ou seja, uma consequência das leis naturais do universo, tais como a física desvenda, e que é simplesmente um fenômeno que ocorre se as condições estiverem adequadas. E quais são essas condições adequadas? Nós conhecemos muito bem. Nós temos uma definição operacional da vida. Então, a vida terrestre, que é a que a gente conhece, ela é baseada na química complexa do carbono, na capacidade do átomo do carbono polimerizar-se, formar cadeias complexas, multifuncionais, utilizando essa tensão química entre o carbono e o oxigênio, a presença da água como solvente dessa química complexa, polimérica, e a presença de energia. Então, esses 3 ingredientes seriam necessários e suficientes para o aparecimento da vida orgânica. Essa vida que a gente conhece, ela é termodinamicamente dissipativa, ou seja, ela localmente produz ordem e organização, o que significa uma diminuição da entropia, maior ordem, às custas do Sol,
onde a entropia aumenta. Ela explora diferenças químicas da presença de energia, ela explora gradientes, por assim dizer, pequenas diferenças de potencial químico, eletroquímico no meio ambiente, para criar ordem interna e manter essa ordem interna. O tipo de vida que a gente conhece utiliza dois polímeros, os ácidos nucleicos, RNA e DNA. As proteínas são catalisadores, ou seja, proteínas fazem, ácidos nucleicos codificam. Tem código e tem execução. Se essa fórmula funciona em outros lugares do universo, não sabemos, mas essa é a fórmula que funciona aqui. Todos esses ingredientes, carbono, água e energia, são abundantes no universo. Praticamente, são recursos muito simples de serem encontrados. Energia do Sol, a água é uma substância abundante, hidrogênio e oxigênio são abundantes, o carbono é um átomo abundante. Tem um outro ingrediente que vai estar bastante conectado com a nossa análise da questão da habitabilidade, que são as escalas de tempo e a habitabilidade. Então, esse material inorgânico, carbono, água e energia, demandaram 2 bilhões de anos para evoluir até o estágio de algo parecido com uma ameba. Mais 2 bilhões de anos foram necessários para a gente evolucionar da ameba para a inteligência cognitiva. Então, nós basicamente estamos falando de escalas de tempo cosmológicas, estelares. A vida se desenvolve ao longo de bilhões de anos. Esses bilhões de anos parecem ser necessários. Nós estamos falando de escalas de tempo compatíveis com a idade do universo. São escalas de tempo nucleares, ou seja, de evolução das estrelas. O Sol tem 4,6 bilhões de anos. E a vida exigiu basicamente essa escala de tempo para chegar do estágio inorgânico, pré-biótico, para a inteligência cognitiva. Então é importante que a gente não perca de vista essas escalas de tempo que são comparáveis à idade do universo como um todo. Ou seja, esse fenômeno demanda grandes escalas de tempo para se manifestar. A nossa ideia de habitabilidade, como eu comentei, não está ligada à presença da vida. A definição da habitabilidade de um planeta é a capacidade desse planeta manter água líquida, fator 1, na superfície, fator 2. Água em outro estado que não líquido não se qualifica. Água em outro lugar que não a superfície não se qualifica. Então, nós vamos falar da teoria ortodoxa, da teoria fundamental da habitabilidade, que vai deixar de fora, por exemplo, os satélites de Júpiter, Europa, satélite de Saturno, como Encélado. Vocês devem ter ouvido falar, mas não é nosso tema aqui. Isso exigiria uma outra palestra diferente. Então, existe uma região ao redor de toda a estrela na qual a energia provoca uma temperatura superficial no planeta compatível com a presença de água líquida. Considerações simplórias sugeririam que, além da Terra, Vênus e Marte poderiam estar dentro dessa região, a chamada zona habitável, ou alguns chamam de ecosfera estelar, ou seja, aquela região ao redor de qualquer estrela onde o influxo de energia é compatível com a presença de água líquida. Isso não depende só da estrela, depende do planeta, como nós vamos ver, uma série de propriedades como a massa do planeta, porque essas condições locais dependem de pressão e temperatura, a capacidade do planeta de manter uma atmosfera, de manter um campo magnético, como vocês já viram, em escalas de tempo de bilhões e bilhões de anos. O principal fator é a luminosidade da estrela, que evolui, ela não é constante. Quando a Terra nasceu, o Sol tinha um brilho diferente, menor do que a gente observa hoje em dia. Esse brilho continuamente aumenta. Então o Sol evolui, a Terra evolui, todos os planetas evoluem e nada no universo dura para sempre. Tudo tem um prazo de validade. Então a teoria da habitabilidade é o entendimento das escalas de tempo e das propriedades necessárias para que um planeta possua água líquida na superfície. Eu posso ter um planeta habitado que não é habitável, por qualquer que seja a razão. Não tem água líquida na superfície, mas é habitado, tem vida. Assim como eu posso ter um planeta inabitado, sem vida, que seja habitável, que tenha água líquida na superfície. Então, o critério fundamental que a gente usa para procurar vida é a presença da água e está baseada nas propriedades da química do carbono. Eu poderia fazer várias palestras sobre química alternativa, mas não é o nosso tema aqui. Nós vamos seguir a fórmula que nós sabemos que funciona. A única fórmula que nós temos certeza absoluta que funciona. Água, carbono e a energia de uma estrela, que faz com que um planeta seja capaz de manter água líquida na superfície. O que fixa toda essa discussão é a temperatura do planeta.
A água líquida existe sob condições de pressão mais ou menos padrão, entre 0 graus Celsius, quando ela congela, e 100 graus Celsius, quando ela evapora. Então, para vocês não afirmarem que eu não escrevi nenhuma equação, eu apresento essa, que é uma equação simples. Eu tenho a energia que chega no planeta, que é esse S, e eu desconto o que é refletido para o espaço, que é a que a gente chama de refletividade. Nem toda a energia que chega no planeta é aproveitada localmente. Parte é devolvida para o espaço. Essa energia é distribuída sobre o planeta, esquentando o planeta, que, portanto, ao aquecer-se, reemite essa energia para o espaço até o equilíbrio. Esse equilíbrio está expresso nessa igualdade aqui. Então aparece um pouco de física nessa constante sigma, na temperatura de equilíbrio, e esse fator 4 é interessante, porque o planeta coleta a radiação como um disco, πr², mas distribui isso sobre a superfície, 4πr². O πr² cancela e sobra o fator 4. Então essa equação dá a temperatura de equilíbrio do planeta. Só que isso não é a história completa. Se fosse essa a história completa, a coisa seria muito simples, mas não é. Pelo seguinte, existe o chamado efeito estufa. Gente, antigamente eu fazia essa palestra nas sociedades científicas, ou até em plateias assim de um pouco mais acadêmicas, e tinha que explicar o que era o efeito estufa. Hoje em dia eu faço essa palestra para crianças de 6 anos de idade, elas já ouviram falar do efeito estufa. O efeito estufa é a besta do apocalipse. O efeito estufa vai destruir o planeta Terra. O efeito estufa é a culpa de todos os males da atualidade, inclusive o mau desempenho do esquema defensivo do Vasco da Gama. Mas eu estou aqui em defesa do efeito estufa, sem o qual a Terra não seria habitável. Se você aplica essa equação para o planeta Terra, a temperatura de equilíbrio é 15 graus abaixo de zero. E a Terra não seria habitável. É o efeito estufa, que eu vou explicar, que faz com que a temperatura de equilíbrio seja acrescida de um termo, que é o termo estufa, que ele é provocado pela presença de certos gases, vapor de água e o dióxido de carbono, que todo mundo já ouviu falar. O grande vilão da atualidade é o dióxido de carbono, que a indústria emite. Sem esse gás, a Terra não seria habitável. Alguns outros gases participam, metano, ozônio, mas quem importa realmente é o vapor d'água e o dióxido de carbono. O vapor d'água normalmente contribui mais, o que a maioria das pessoas não sabe. Só que a concentração do vapor d'água é variável, porque a água tem um ciclo hidrológico aqui na Terra. Evapora, precipita, congela. Nem sempre a concentração de vapor d'água trabalha no efeito estufa, mas o dióxido de carbono trabalha o tempo inteiro. Então nós temos um jogo entre a presença de água e dióxido de carbono que está no coração do tal do efeito estufa. O efeito estufa se baseia no fato de que a atmosfera da Terra é transparente à radiação visível do Sol. Ela atravessa a atmosfera quase sem impedimento, aquece a superfície, e essa superfície aquecida reemite no infravermelho. Mas os gases não são transparentes no infravermelho. Os gases de efeito estufa absorvem no infravermelho. Então a radiação no visível chega, incide, ela é termalizada, ela é convertida em calor, e esse calor faz com que a superfície emita, mas parte dessa energia é retida na atmosfera, da mesma maneira que trabalha uma estufa. A energia atravessa o vidro da estufa, se transforma em calor. O calor não atravessa o vidro é opaco ao calor. É exatamente esse o efeito. Portanto, aquela temperatura de equilíbrio é acrescida de um termo, que é o termo do efeito estufa. Quando você considera esse termo no planeta Terra, a temperatura vai de 15 graus abaixo de zero para 15 graus acima de zero. Então são 30 graus de efeito estufa, sem os quais a Terra não seria um planeta habitável. Então é importante entender no mundo de hoje, até porque o ser humano afeta o funcionamento do efeito estufa, quais são os mecanismos, como funciona esse ciclo, que tem fenômeno de estabilização e de desestabilização. Nós temos a participação de vulcões que injetam gases na atmosfera, indústria, obviamente. Nós temos a presença de água formando nuvens e precipitando sob a forma de chuva. Então nós vamos ver que a presença de água líquida é um fator fundamental para permitir que o planeta continue mantendo a água líquida. É um verdadeiro ciclo de equilíbrio. Quais são os efeitos desestabilizadores? Quais são os efeitos estabilizadores? Como funciona esse ciclo? Essa, no momento, é a pergunta de 100 trilhões de dólares aqui no planeta Terra. Como isso funciona?
porque esses modelos vão determinar as decisões políticas que vão, de certa maneira, decidir qual vai ser o clima que o planeta vai ter daqui a 100 anos ou até mesmo daqui a menos tempo do que isso. Muito bem. A concentração do CO2 é um efeito estabilizador. Por quê? O CO2 é um gás de efeito estufa. Quanto maior a concentração dele, mais quente o planeta. No entanto, a concentração depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, a concentração do CO2 diminui, como nós vamos ver. Então, CO2 aumenta de concentração, a temperatura aumenta e existe um fator de estabilização que diminui a concentração do CO2, gerando um equilíbrio. Esse é o grande efeito estabilizador, feedback negativo. E existe o efeito desestabilizador. O aumento da temperatura do planeta aumenta também a concentração do vapor de água, que é um gás do efeito estufa. Então, a temperatura aumentando ajuda a diminuir a concentração do CO2, mas a temperatura aumentando ajuda a aumentar a concentração da água. Esses dois efeitos entram em disputa. E no coração desses mecanismos está o chamado ciclo carbonato-silicato. Esse é o slide de 100 trilhões de dólares. Esse é o que explica o que está acontecendo com a participação do ser humano. Então, vamos entender os aspectos essenciais desse ciclo. A Terra é um planeta com atividade vulcânica continuada e com água líquida na superfície. Ela sempre foi assim. Então, os vulcões liberam dióxido de carbono na atmosfera. A presença do dióxido de carbono esquenta o planeta, o que aumenta a taxa de evaporação de água. Então, a quantidade de água disponível circulando no planeta aumenta. Ora, com a presença de água e CO2, existe uma reação química, que está ilustrada aí, onde a água reage com dióxido de carbono formando um ácido fraco, que é o ácido carbono, que ataca as rochas da superfície, ilustradas aqui por esse pequeno mineral, que é a holastonita, mas isso não vem bem ao caso. Uma vez que esse material é removido, o carbono foi removido da atmosfera e aprisionado sob a forma de sedimentos. Esses sedimentos são levados pela água, pela chuva, pelos rios, e esse material, portanto, acaba chegando no mar, onde esse carbono, sob a forma de carbonato, ele é utilizado por animais marinhos para fazer conchas, carapaças e etc. Esses animais morrem, os seus corpos caem para o leito do oceano e o carbono fica ali aprisionado, sob a forma sólida. O carbono foi retirado da atmosfera. Eventualmente, esse material sólido vai encontrar uma zona de subducção entre duas placas tectônicas. Essas placas vão colidir, uma das placas vai entrar na direção do manto, vai se aquecer, subducção, e essa placa, através de metamorfismo, vai devolver o dióxido de carbono que estava mineralizado sob a forma de um gás, que é o dióxido de carbono, que vai ser novamente liberado pelos vulcões. Recapitulando, vulcões liberam CO2. O efeito estufa aumenta. O efeito estufa aumentado aumenta a taxa de vapor de água e água líquida circulando no meio ambiente, o que retira o CO2. Então, ao injetar mais CO2 na atmosfera, o mecanismo ajuda a retirar, equilibrando o ciclo. Esse CO2 é aprisionado sob a forma mineral e acaba sendo devolvido quando as placas tectônicas se metamorfizam. Se por qualquer razão o vulcanismo diminui, a concentração do CO2 diminui na atmosfera e esse mecanismo perde eficiência, permitindo que o dióxido de carbono se acumule, porque o mecanismo que retira o dióxido perdeu eficiência. Quando os vulcões devolverem esse CO2, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o CO2 se acumula e vai equilibrar novamente a uma temperatura um pouquinho maior, equilibrar a retirada de CO2, fechando um termostato. Mais CO2, planeta mais quente, eu retiro CO2. Menos CO2, planeta mais frio, eu retiro menos CO2. E, portanto, ele consegue acumular-se na atmosfera. Esse é o ciclo. Não sabemos de detalhes do funcionamento, mas essa é a essência. Então, à medida que o Sol aumenta de luminosidade e o planeta se aquece, o mecanismo aumenta com a eficiência da alta temperatura e retira mais CO2 da atmosfera. Então, eu tenho casado a presença do aumento da luminosidade do Sol, a presença de água, a presença de CO2 e a presença dessa reação química, que é a reação fundamental. Isso funciona na ausência de vida, é um mecanismo não biológico, mesmo que a Terra não tivesse vida,
o mecanismo iria funcionar, mas a vida participa desse mecanismo. Então, essa é a essência do nosso entendimento. O que o ser humano está fazendo é aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, o que desloca a temperatura de equilíbrio para valores maiores. Isso vai ajudar, é claro, a retirar o CO2 da atmosfera. Só que nesse intervalo de tempo nós vamos estar convivendo com um planeta mais quente, como já aconteceu diversas vezes no passado. A Terra já variou brutalmente de temperatura superficial. Já foi muito mais quente, já foi muito mais frio. Isso muito, muito antes do ser humano aparecer por aqui. Então, esse é o nosso entendimento do funcionamento do ciclo carbonato-silicato, casado com o efeito estufa, com a presença de água e com a luminosidade do Sol. Então, esse é o nosso modelo, o nosso gabarito. O planeta Terra, para nós, é o gabarito do funcionamento desse mecanismo. Então, quais são as propriedades da Terra? Temperatura média em torno de 15 graus positivos, permite a presença de água líquida. A pressão é padrão, uma atmosfera, uma rotação de 24 horas e água recobrindo a superfície, 70% da superfície coberta de água. E nós temos os dois planetas vizinhos que deveriam ser explicados pelo nosso modelo. Então, nós temos Vênus, curiosamente, bastante semelhante à Terra, quase o mesmo tamanho, 95%, quase a mesma massa, 82%, e uma temperatura de 457 graus Celsius. 90 atmosferas de pressão, 90 vezes maior que a da Terra, uma rotação muito mais lenta que a terrestre e sem uma gota de água na superfície. Do outro lado, externamente, Marte, um planeta menor do que a Terra, metade do tamanho, 10% da massa e uma temperatura na faixa de 55 graus negativos. Uma pressão atmosférica muito menor que a terrestre, quase o mesmo período de rotação e não pode ter água líquida na superfície. Então, a água líquida não pode existir nem na superfície de Marte, nem na superfície de Vênus. E o nosso modelo precisa explicar isso. Muito bem, 457 graus Celsius em Vênus torna esse planeta o lugar mais desagradável do Sistema Solar. É o lugar mais quente que a gente conhece no Sistema Solar. Nós temos que entender o que está acontecendo lá. Por outro lado, Marte, com uma temperatura média de 55 graus abaixo de zero, chama a atenção de vocês, tem uma temperatura média compatível com diversos ecossistemas terrestres. É o único lugar no Sistema Solar onde as temperaturas médias elas coincidem com temperaturas que são encontradas todos os anos no planeta Terra e às quais a vida terrestre está completamente adaptada. Tem lugares, inclusive, onde pessoas vivem, onde todos os anos faz 55 graus abaixo de zero. A vida está adaptada sazonalmente a essas temperaturas. Ela consegue sobreviver. É claro que existe uma variação. Em lugares onde a temperatura é constante em 55 graus abaixo de zero, a vida não é compatível. Em Marte, nós temos a temperatura média de 55 graus abaixo de zero. Tem lugares onde faz 20 graus positivos, que é uma temperatura confortável, compatível com o que nós estamos acostumados. Então, o meu ponto, pessoal, é que Marte é o planeta cuja faixa de temperaturas mais se aproxima da terrestre. Existe uma coincidência dos valores de temperatura na superfície de Marte com as temperaturas da Terra, e esse é o único lugar do Sistema Solar onde você pode afirmar esse tipo de coisa. Tem outras semelhanças que a gente já vai ver. Nós vamos começar a nossa análise discutindo, em termos do modelo que eu acabei de descrever, quais seriam os limites dentro dos quais a Terra continuaria a ter água líquida na superfície. E vamos ver se isso explica o que a gente observa no caso de Vênus. Ora, os modelos sugerem que se a Terra receber cerca de 2% mais energia que ela recebe hoje do Sol, ou seja, se ela se aproximasse do Sol de 1%, ela deixaria de ser habitável. É o que está ilustrado aqui. Ó. O nosso limite de habitabilidade é um pouquinho mais próximo do que o valor de 1, que é a distância da Terra até o Sol. Vênus está, por esse modelo, fora da zona habitável, não deveria ter água líquida na superfície, o que é bem explicado. E a Terra, aproximando-se um pouco do Sol, ela começaria um processo chamado perda de oceanos. A atmosfera teria tal concentração de vapor de água que lentamente a molécula da água conseguiria chegar até a estratosfera, pelo fato da parte mais baixa da atmosfera estar saturada. Essas moléculas de água, uma vez na estratosfera, são rompidas pelos raios ultravioleta do Sol e escapam para o espaço. Tecnicamente, a Terra está perdendo os oceanos.
Se a energia que incide sobre a Terra aumentar 6%, essa perda é galopante e irreversível. É o efeito estufa descontrolado. Em uma escala de tempo extremamente curta, todos os oceanos se evaporam e a Terra vai se tornar alguma coisa parecida com Vênus. Então, esse é o modelo da zona interna. A Terra está, como vocês percebem, perigosamente perto do limite interno. Quando a Terra surgiu e também o Sol, a Terra estava mais confortavelmente dentro da zona habitável, porque o Sol era menos luminoso. Só que o Sol evoluiu nesses 4,6 bilhões de anos e, no momento, a Terra está beijando a zona interna do limite de habitabilidade. Esses limites podem ser um pouquinho pessimistas demais, porque à medida que eu esquento o planeta e a quantidade de nuvens de vapor d'água aumenta, essas nuvens ajudam a refletir um pouquinho de volta o calor para o espaço. Então, é possível que esse limite não seja tão ruim assim. Por outro lado, tem o aspecto mais, que ele talvez seja otimista demais, pelo seguinte: se eu tenho um sistema de equilíbrio, que à medida que eu esquento o planeta, eu retiro o CO2 da atmosfera, a gente tende a esquecer que a vegetação terrestre, as plantas, vivem em constante privação de CO2. A quantidade de CO2 na atmosfera é extremamente pequena. São 450 partes por milhão. As plantas gostariam que fosse muito mais. Ora, se eu esquento o planeta e aumento a eficiência do ciclo carbonato e silicato, a concentração do CO2 vai diminuir, até o ponto em que a fotossíntese vai se tornar impossível. A bioprodutividade primária do planeta, que é vegetal e de bactérias, vai a zero, todos os animais vão morrer e a vida vai se extinguir aqui. De acordo com algumas estimativas mais pessimistas, bem mais de 90% do prazo de habitabilidade da Terra já está cumprido. Ou seja, nós estamos literalmente na xepa, no finalzinho do prazo de habitabilidade do planeta Terra, tal como a gente compreende por esse modelo. Esse é o limite interno. No limite externo, nós temos um outro fator. À medida que eu vou afastando o planeta do Sol, afastando a Terra do Sol, no caso, a distâncias maiores, o que acontece é que o planeta naturalmente vai esfriar. Ao esfriar, o planeta vai ter uma menor capacidade de manter vapor de água na atmosfera. A quantidade de água circulando vai diminuir. Uma quantidade maior de água vai estar congelada. Ora, aquele mecanismo que retira CO2 da atmosfera vai, aos pouquinhos, ficando menos eficiente, até um ponto que ele não vai mais funcionar. Então, à medida que eu vou afastando o planeta, a concentração de CO2 pode aumentar, a concentração de equilíbrio vai ficando um pouquinho maior, até um limite no qual eu tenho o chamado efeito estufa máximo. Não adianta colocar mais dióxido de carbono na atmosfera, porque todo o calor está sendo absorvido. Eu não consigo esquentar o planeta mais, aumentando a concentração. Eu cheguei no limite. Esse limite é 1/3 da energia que a Terra recebe do Sol. O interessante é que esse limite de distância ele está além da órbita de Marte, o que faria com que Marte estivesse tecnicamente dentro da zona habitável. Marte está aqui nesse limite e o limite da zona externa está um pouquinho depois de Marte. Só que isso hoje. No passado, o Sol era menos luminoso e, portanto, existe uma discussão se Marte estaria ou não dentro da zona habitável no passado. Nós vemos evidência da presença de água líquida no passado. Então, ao passo que Vênus, basicamente, a gente acha que nunca foi habitável, Marte talvez tenha tido uma chance. Existe uma série de detalhes técnicos sobre esse modelo, que não vale a pena comentar aqui, mas, de uma maneira geral, os limites externos são mais otimistas. Sugere-se que Marte possa estar na zona habitável até hoje, ou seja, um planeta como a Terra, deslocado para a posição de Marte, poderia perfeitamente permanecer habitável, com água líquida na superfície. Como Marte não consegue isso, nós temos que entender por quê. Vamos então aplicar esse modelo. Nós temos esses dois limites teóricos. Pelo nosso limite, Vênus nunca esteve na zona habitável, e pelo mesmo modelo no limite externo, Marte pode ter estado na zona habitável. Vênus é um planeta misterioso que a gente normalmente atribui a ele uma certa semelhança à Terra pelo fato do tamanho, das dimensões e da massa. No entanto, Vênus até recentemente era muito misterioso, porque ele está sempre coberto de nuvens. Ele só começou efetivamente a ser desvendado quando começou a exploração espacial, lá pelos anos 60 e 70, nessa disputa política entre Estados Unidos e União Soviética. Havia uma corrida para quem entendia os planetas primeiro. Isso gerou uma série de resultados muito positivos. Essa cobertura de nuvens de Vênus, que é eterna, nunca vai embora,
ela gerou muita dificuldade da gente ver o que está acontecendo na superfície, medir as condições superficiais, mas as missões espaciais resolveram isso. Sondas que revelaram o planeta em outras faixas do nosso espectro, outras faixas de comprimento de onda, infravermelho, no ultravioleta, radar, para mapear a superfície. Essa fotografia, por exemplo, da Mariner 10, foi tirada no ultravioleta. E o que nós vemos, essas manchas brancas que vocês verificam, são nuvens. São nuvens de ácido sulfúrico. Então, Vênus é um planeta com 90 atmosferas na superfície, uma temperatura na faixa de 460 graus Celsius, que é suficiente para derreter o chumbo, e nuvens de ácido sulfúrico, que chovem sobre a superfície do planeta, mas essa chuva de ácido sulfúrico nunca chega na superfície, porque simplesmente o planeta é quente demais. Essa chuva cai até uma certa altitude e reevapora numa espécie de ciclo que é sulfurológico, baseado no enxofre, e não baseado na água, como no caso do planeta Terra. Esse fenômeno até existe no planeta Terra, é um fenômeno chamado de virga. Tem certos desertos que são tão quentes que mesmo que a chuva de água caia, o chão, o assoalho do deserto está uma temperatura tamanha que a chuva evapora antes de chegar na superfície, ou ela chega e imediatamente evapora. Então, em Vênus nós temos uma coisa parecida, só que muito mais radical. A chuva nunca chega nem perto da superfície e é uma chuva de ácido sulfúrico. Ora, em Vênus, nunca houve chance de funcionamento desse ciclo hidrológico que a gente vê na Terra. Vênus está perto demais do Sol. O ponto de equilíbrio de Vênus não está próximo do ponto de equilíbrio da Terra. Inclusive, saiu recentemente, coisa de semanas atrás, um novo artigo explicando que, ao contrário do que os modelos antigos tentavam explicar, eles tentavam explicar que Vênus nasceu mais ou menos como a Terra, com água na superfície, e evoluiu na direção desse inferno que a gente observa hoje em dia. Mas o que o novo modelo sugere é que isso, na verdade, não aconteceu, porque os modelos antigos esqueceram de considerar que todo o planeta se forma com alta temperatura. Então, Vênus, assim como a Terra, nasceram com uma atmosfera de vapor de água. No caso de Vênus, essa atmosfera nunca teve a chance de se condensar, enquanto que na Terra ela teve a chance de se condensar formando os oceanos. Então, Vênus sempre esteve fora do ponto de equilíbrio. A água líquida não pode existir na superfície e, os últimos resultados sugerem, nunca pôde existir. Vênus tem vulcanismo até hoje, a evidência é muito forte disso, assim como a Terra. Esses vulcões injetam CO2, dióxido de enxofre, vapor de água, só que a água não pode existir sob a forma líquida. Ela não pode reagir quimicamente com rochas e remover o CO2 da atmosfera. Isso simplesmente não funciona em Vênus. Então, o CO2 se acumula na atmosfera junto com o dióxido de enxofre, que se combina com a água, formando esse composto chamado ácido sulfúrico. O pouco de água que sobra é fotolizado pelos fótons ultravioleta do Sol e a água evapora, é perdida para o espaço. O dióxido de enxofre, que é um gás muito estável, se acumula na atmosfera. Então, literalmente, Vênus é um planeta do jeito que o diabo gosta. Os ciclos funcionam apenas numa direção. Não existe homeostase, não existe feedback negativo, não existe nenhum tipo de equilíbrio. Tudo vai numa direção só, esquentar cada vez mais o planeta, que amplificam os efeitos que fazem com que o planeta seja quente. Então, Vênus esteve sempre aprisionado num efeito estufa completamente descontrolado e não existe, de acordo com os modelos atuais, nenhuma possibilidade dele ter tido uma evolução parecida com a da Terra. Tudo foi numa direção só, esquentar o planeta. Então, esse é o nosso entendimento atual. As ideias românticas que até recentemente estavam em voga nos círculos acadêmicos de divulgação científica é que Vênus primitivo pode ter sido algo parecido com a Terra e evoluiu para esse inferno que a gente vê hoje em dia. De acordo com a última palavra teórica, não. Vênus nunca foi parecido com a Terra. Ele sempre foi um planeta quente demais, nunca esteve com a condição de possuir água líquida na superfície. Vênus nasceu fora da zona habitável e hoje que o Sol é mais brilhante, mais luminoso, ele está ainda mais fora da zona habitável. Porque à medida que o Sol evolui, a zona habitável se desloca para fora. Então a Terra nasceu dentro da zona habitável e continua dentro da zona habitável, mas como nós vimos, por uma margem cada vez menor. Então Vênus é uma grande lição acadêmica e prática do que pode acontecer se, através de ação antropocêntrica ou através de ação completamente natural, como no caso de Vênus, o ciclo carbonato-silicato é tirado do seu ponto de equilíbrio.
Vênus nasceu perto demais, a atmosfera evoluiu, possivelmente sem nunca ter tido oceanos. Esse é um resultado recente, eu nem tive tempo de atualizar os slides. A atmosfera se sulfurizou e ele está aprisionado desde sempre no efeito estufa eterno. Então, Vênus ele tem uma lição extremamente importante para nós. O Sol está evoluindo, a sua luminosidade está aumentando. Em algum momento do futuro, a Terra vai ser submetida às mesmas condições de radiação de energia a que Vênus foi submetido no passado. Então, Vênus nos acena de dentro do sistema solar, dizendo: eu sou você amanhã. É inevitável, com a evolução do Sol, que em algum momento do futuro, dependendo do modelo, pode ser próximo ou um pouco mais distante, a Terra vai sair da zona habitável, repito, sem qualquer participação do ser humano, e provavelmente vai se transformar em uma sucursal do planeta Vênus. Vamos ter Vênus matriz e Vênus sucursal. Esse é o futuro da Terra, de acordo com o nosso entendimento da evolução dos planetas e das estrelas. Então, esse é o limite interno da zona habitável. Vênus é um planeta extremamente importante para a gente entender como afetamos o efeito estufa, como ele funciona e como ele trabalha relativamente a todos esses fatores: a geologia do planeta, as condições superficiais, a evolução da Terra e, hoje em dia, a presença do ser humano, que já é um fator. Agora a gente vai falar da parte externa da zona habitável. As coisas vão ficar bem mais tranquilas. Marte. Marte é um lugar bem mais favorável. Não é esse lugar desagradável que é o planeta Vênus. Então, Marte foi, aos poucos, sendo desvendado também na chamada corrida espacial. Ele é explorado desde os anos 60. E nós acreditamos que é o planeta que a gente conhece melhor depois da Terra. Já existe o Google Mars. Talvez vocês já tenham ido ver o apartamento, a casa de vocês no Google Earth. Já existe o Google Mars. Digita só no Google que você vai chegar lá. Marte está completamente mapeado. A gente conhece a superfície de Marte melhor do que a superfície da Terra, porque o fundo dos oceanos terrestres não está mapeado em grande nível de detalhe. A superfície continental está, mas o fundo do mar não está. Então, nesse sentido, a gente conhece melhor Marte do que a Terra, porque toda a superfície seca de Marte está mapeada a um nível de detalhe de 10 metros de resolução, suficiente para ver o apartamento de vocês. As missões veem as sondas, os paraquedas das sondas que pousam são todos vistos de órbita. Nada acontece em Marte hoje em dia sem que a NASA saiba. Então, Marte é um planeta bem conhecido, nós acreditamos, e é um planeta que, em muitos aspectos, é semelhante à Terra. A nossa visão moderna de Marte começou nos anos 70 com as missões Viking. Eu me lembro quando eu era garoto de ver essas primeiras missões pousarem. Eu fiquei profundamente impressionado. Essas imagens na minha psique até hoje, aquele fotografia da superfície de um planeta, um cartão postal como esse que vocês veem aí, um lugar assustadoramente semelhante à Terra, mas também diferente. É exatamente aquela semelhança que te incomoda, mas te atrai ao mesmo tempo. É parecido, mas é inóspito. Tem coisas parecidas com a Terra, mas você não pode viver lá. A vida lá é incompatível pela baixa temperatura e a baixa pressão atmosférica. Então, esses são os cartões postais da Viking. Viking 1, Viking 2. Vocês veem aqui que o braço mecânico da sonda cavou a superfície para realizar experimentos biológicos, procurando vida. A maioria dos cientistas acredita que a Viking não detectou vida em Marte, mas existe, de certa maneira, uma controvérsia até hoje. Mas esse não é o nosso tema aqui, não é a possibilidade de vida em Marte, são as semelhanças. Então, Marte é um planeta que, como a Terra, possui nos polos calotas polares de material congelado, essencialmente água, com um pouco de dióxido de carbono. Então, nós temos a calota polar norte, um pouco maior que a calota polar sul, e essas calotas polares no inverno crescem, que acumulam água e dióxido de carbono. Elas decrescem, exatamente como na Terra. Existem ciclos climáticos, existem estações do ano muito parecidas com as da Terra, existem eras do gelo muito parecidas com as da Terra. Então, nós temos nesse planeta, de certa maneira, um ciclo hidrológico. A água tem um ciclo, ela pode evaporar, existir brevemente sob a forma líquida e congelar. Durante o verão, a água das calotas polares ela sublima, ela vai do estado sólido diretamente para o vapor, porque a pressão atmosférica é muito baixa. A água líquida não consegue existir no planeta, mas é um ciclo hidrológico.
Em Marte, nós temos a formação de nuvens de vapor de água, como na Terra. É o único lugar dos planetas rochosos do Sistema Solar onde isso acontece além da Terra. Marte também forma nuvens de dióxido de carbono. Isso nunca acontece na Terra, porque nunca fica frio o suficiente. Mas em Marte isso ocorre, porque as temperaturas são mais baixas. Essas sondas começaram a revelar algumas estruturas geológicas na superfície intrigantes, porque havia evidência de canais, de leitos escavados por algum fluido. E você fica imaginando se esse fluido não poderia ser água. Essas fotos são antigas, da Viking. Vocês veem aqui canais onde aparentemente algum fluido passou em grande quantidade, cavando essas estruturas. Vocês veem aqui a deposição de leques de sedimentos, como se uma grande enxurrada tivesse passado ao redor dessa cratera e deixado esse desenho de sedimento parecendo com uma lágrima. Essas evidências começaram a intrigar os pesquisadores de que, bom, Marte é tão seco e tão inóspito hoje em dia, mas e no passado distante? E à medida que as sondas visitavam e tiravam fotos cada vez mais detalhadas, as evidências só fizeram aumentar. Essa é uma fotografia muito mais detalhada, mostrando que parece ser um fluxo, correndo assim, pela imagem que vocês estão vendo, ou seja, do canto inferior direito para o superior esquerdo, carregando algum fluido que teria cavado essas estruturas sedimentares. Mas vocês observam também que, por cima disso, existem diversas crateras. Quanto mais craterizado um terreno, mais velho. Ele teve mais tempo de se submeter ao bombardeio de meteoritos. Então, isso possivelmente aconteceu bastante tempo atrás. Se debate até hoje em dia. Quanto tempo? Talvez bilhões de anos. Em Marte, eu também observo, do mesmo modo que na Terra, evidência de erosão por gelo. Aqui eu tenho do lado esquerdo o que pode ter sido o leito de uma geleira antiga. Mais exemplos de leitos do que poderiam ter sido rios, ou seja, um fluxo fluvial de água. Eu também observo erosão pelo vento, como na Terra. Marte tem vulcões, como na Terra. Então, as semelhanças com o planeta Terra vão se acumulando. E nem sempre essas mudanças, esse dinamismo da superfície de Marte, diz respeito só a bilhões de anos atrás. Eu tenho aqui uma fotografia da Mars Global Surveyor. Em 2002, no topo dessa duna, não havia nada. Em 2005, algum tipo de material ele aflorou na superfície e rolou em costa da duna abaixo, mostrando aqui um pequeno leque de deposição sedimentar. Isso não aconteceu bilhões de anos atrás. Aconteceu em 2005. Isso foi documentado pelas várias missões que nós temos funcionando na superfície de Marte. Esse aqui é um outro exemplo de um sistema estruturado de canais. De acordo com o cálculo de alguns dos especialistas, se você calcula a quantidade de água necessária para produzir os canais mais volumosos, você tem uma quantidade de água compatível com 30 vezes o fluxo do rio Amazonas. Nós estamos falando de grandes quantidades de água. Mas essa água esteve disponível, provavelmente, no passado distante. Então, Marte, no passado distante, assim como Vênus e a Terra, pode ter sido substancialmente diferente do modo que você observa hoje em dia. Eu tenho aqui um globo de Marte, que vocês podem comparar com a figura que vocês estão observando. Vocês veem que o terreno do lado sul, do hemisfério sul de Marte, ele é bastante caracterizado antigo e com altitudes maiores, ao passo que a parte norte, em azul, ela diz respeito a altitudes bastante menores e menos crateras. O terreno no norte é bem mais jovem do que o terreno no sul, que é bastante antigo. Essa situação levou alguns pesquisadores a modelarem a possibilidade no passado de o hemisfério norte de Marte ter sido recoberto por um oceano. E talvez essas grandes bacias de impacto, como a Argyre, esta aqui, e a bacia de Hellas, que é bastante grande, poderiam ter sido recobertas por água. Então, essa é uma visualização que esteve bastante popular no final dos anos 90, quando eu comecei a me interessar por esse tema. E aí surgiu toda a hipótese de que Marte evoluiu de um ponto inicialmente bastante favorável à presença de água líquida e que, por alguma razão, foi evoluindo, se afastando desse ponto de equilíbrio. Ele poderia ter possuído oceanos, poderia ter possuído nuvens de vapor d'água, um ciclo hidrológico, essa é uma representação artística, e talvez vida. Então, da mesma maneira que Marte
Vênus e a Terra mostram evolução intensa desde o período em que eles nasceram até os dias de hoje. Planetas são entidades dinâmicas, elas não ficam estáticas. A Terra que a gente observa não foi sempre assim. A Terra já foi substancialmente diferente, inclusive com condições na superfície que não teriam permitido a presença do ser humano, ou de mamíferos, ou dessa ecosfera que você observa hoje em dia. Então, a Terra é um planeta dinâmico, assim como Marte e como Vênus. Esses planetas todos estão em evolução. A maneira pela qual, recentemente, a gente melhor compreende a evolução de Marte não é essa visão antiga que colocaria todo o hemisfério norte possivelmente coberto de oceanos. Tem uma visualização que está ganhando espaço, dizem os especialistas, que é a seguinte: sim, Marte no passado teve condições de ter água líquida na superfície. Ele estava na zona habitável, ele tinha uma atmosfera mais espessa, a temperatura média permitia a presença de água líquida, mas não necessariamente de oceanos. Possivelmente havia alguns corpos de água líquida que se evaporavam, como vocês veem no diagrama, formavam nuvens de vapor d'água, havia chuva, havia neve. As geleiras acumulavam neve e gelo. Quando o planeta esquentava, isso era devolvido sob a forma de água líquida. Quando o planeta esfriava, as temperaturas levavam a maior concentração em gelo, de modo que o planeta tinha um certo ciclo hidrológico, nuvens de CO2, nuvens de vapor d'água e os vulcões trabalhando continuamente, injetando gás e mantendo uma certa pressão atmosférica. Só que Marte é um planeta pequeno em relação à Terra. Tem menor massa, menor calor interno, não tem tectônica de placas, o ciclo carbonato-silicato não pode funcionar em Marte, nunca pôde, provavelmente. E à medida que o tempo passava, Marte perdeu seu campo magnético por ser pequeno, o dínamo, que é baseado em um núcleo líquido de ferro e níquel no interior, foi perdendo a força. Marte foi perdendo a atmosfera pela erosão do vento solar, pelos raios ultravioleta do Sol, e foi evoluindo em direção a um planeta mais seco e mais frio do que ele era no passado. Eu vou mostrar no final da nossa conversa uma comparação entre Marte e a Terra. É uma brincadeira. Muita gente erra. Essa imagem mostra dunas de areia em um planeta do Sistema Solar. Essa imagem mostra dunas de areia em outro planeta do Sistema Solar. Eu pergunto a vocês, qual é o planeta? Dunas de areia, dunas de areia. Então Marte evoluiu lentamente, esfriando no seu calor interno, o vulcanismo foi diminuindo, o campo magnético foi perdendo a intensidade, a proteção magnética também diminuiu, e a atmosfera lentamente, em escala de bilhão de anos, foi sendo erodida e a água foi se perdendo para o espaço. Marte, cada vez menos na superfície, tinha condições capazes de manter água líquida, os vulcões pararam de reabastecer a atmosfera, não havia tectônica de placas para fazer aquela reciclagem, de modo que o dióxido de carbono se acumulou, porque é um gás pesado e estável, e o vapor d'água foi se perdendo. E a atmosfera foi ficando cada vez mais fina, a água foi guardada sob a forma de permafrost, existe uma grande quantidade de água congelada no subsolo de Marte. Inclusive, alguns calculam que se você tornasse toda a água de Marte sob a forma líquida, você poderia cobrir o planeta inteiro com de 10 a 20 metros de água, o que é substancial. Se você reunisse, por exemplo, toda a água de Vênus e recobrisse o planeta, não daria nem 1 centímetro de água, enquanto Marte provavelmente tem dezenas de metros de água disponíveis se ela fosse colocada sob a forma líquida. Enquanto a Terra tem quilômetros de água disponíveis se você colocasse toda a água de forma líquida, onde ela basicamente já está. Então, na Terra, quase todo o reservatório de água está sob a forma líquida, que é o nosso ponto de equilíbrio. Mais uma imagem de um planeta do Sistema Solar, que eu quero que vocês adivinhem qual é, e uma outra imagem de um planeta do Sistema Solar. Minha pergunta é, qual é qual? Para terminar nossa conversa, eu estou me aproximando do meu limite de tempo, nós então conseguimos explicar razoavelmente bem Vênus e Marte. Marte poderia ter permanecido um planeta habitável se fosse maior, mais parecido com a Terra. Os modelos explicam bastante bem e a gente se sente então motivado. Se o nosso modelo funciona bem, a gente pode tentar aplicar isso para outros exoplanetas. Nós sabemos hoje em dia que existem milhares de planetas, muitos deles rochosos, em outras estrelas. Muitos deles são parecidos com a Terra e muitos deles potencialmente dentro da zona habitável
das suas estrelas. Lembre-se que toda estrela tem uma zona habitável. Então, a missão Kepler, que já confirmou milhares e milhares de planetas, ela ficou durante vários anos apontando para uma única direção na galáxia, em um campo estelar bastante rico, usando uma técnica chamada trânsito planetário. Como que a missão Kepler detectou esses planetas? Se a órbita do planeta está alinhada da maneira correta, em algum momento o disco do planeta vai passar na frente de nós, observadores, do disco da estrela. Quando o planeta cruzar o disco da estrela, que a gente chama de um trânsito, a luminosidade da estrela, o brilho vai diminuir. Aqui vocês veem um planeta real, detectado em uma estrela, através de um gráfico que vai medindo o brilho da estrela, existe uma queda, e a duração desse trânsito nos informa o tamanho do planeta, a distância do planeta. É uma técnica bastante poderosa, que a gente, inclusive, verifica aqui no nosso próprio sistema solar. Mercúrio, como vocês veem na imagem, eventualmente passa na frente entre nós e o Sol e transita pelo disco do Sol, assim como Vênus. Um planeta como Júpiter, grande, ele consegue produzir uma diminuição de brilho da estrela de até 1%, que é fácil de medir. Mas um planeta pequeno como a Terra, a diminuição é de 0,01%. Difícil, mas possível de medir pela grande precisão fotométrica da missão Kepler. Então, o Kepler revolucionou completamente nosso entendimento de exoplanetas. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos no início da missão Kepler, essa era a quantidade de exoplanetas que a gente conhecia. Vocês veem nesse gráfico planetas grandes como Júpiter e pequenos como a Terra, em função do período orbital aqui embaixo, 1 dia, 4 dias, 100 dias. Quase nenhum dos planetas conhecidos era pequeno como a Terra. 1 é o planeta do mesmo tamanho que a Terra, 4 é um pouco maior, 10 é Júpiter. Então, nós conhecíamos muitos planetas gigantes maiores do que a Terra, porque eles são fáceis de se detectar, e poucos planetas parecidos com a Terra. Aí veio a missão Kepler e fez isso aí que vocês estão vendo. Milhares e milhares de planetas, muito maiores do que Júpiter, planetas menores do que a Terra, do tamanho de Vênus e de Mercúrio. Foi completamente revolucionário. Ou seja, nós conseguimos detectar planetas do tamanho da Terra, com períodos orbitais da ordem do período orbital da Terra, de 1 ano. E vários desses planetas são potencialmente habitáveis. Nós temos aqui os limites da zona habitável. Aqui é o limite que eu discuti, do efeito estufa limite. A Terra está dentro da zona habitável, Vênus está fora e Marte está dentro da zona habitável. E diversos planetas localizados em diversos tipos de estrelas. Eu tenho aqui estrelas mais luminosas e de maior massa do que o Sol, estrelas parecidas com o Sol, menores do que o Sol, bem menores do que o Sol, que são as anãs vermelhas, e diversos planetas localizados dentro das zonas habitáveis de suas estrelas. Alguns maiores do que a Terra, outros menores do que a Terra. O que a gente considera o santo graal da exoplanetologia é detectar um planeta parecido com a Terra dentro da zona habitável de uma estrela parecida com o Sol, o que ainda não aconteceu. Já detectamos planetas parecidos com a Terra na zona habitável, mas as estrelas não são parecidas com o Sol. E já detectamos planetas na zona habitável de estrelas parecidas com o Sol, mas o planeta não é parecido com o Sol. Então, o que falta é essa detecção da Terra 2.0, que, como vocês podem imaginar, vai causar um impacto enorme pela possibilidade de detecção remota de vida. Então, nós vamos ver aqui alguns casos para encerrar a nossa apresentação. Eu apresento o sistema Kepler-62, uma estrela bem menos luminosa do que o Sol. Então, a zona habitável é bem mais compacta. É uma zona habitável mais próxima da estrela. Aqui está a zona habitável do sistema solar, com a Terra dentro da zona habitável, junto com Marte e Vênus, não. Mas a Kepler-62 é uma estrela menor, a zona habitável é mais próxima. Eu tenho 2 planetas potencialmente dentro da zona habitável, o planeta E e o planeta F, que são ambos maiores do que a Terra. São planetas que a gente poderia chamar, como alguns querem, de superterras. Essas representações, gente, são artísticas. Ninguém sabe como são efetivamente esses planetas. Só sabemos que eles são um pouco maiores do que a Terra. Então, tudo que a gente pode dizer é que eles são possivelmente semelhantes à Terra. São planetas rochosos com boa probabilidade e que estão dentro das zonas habitáveis. Nós temos o sistema Gliese 667. Esse é interessante.
Eu tenho certeza que vários de vocês são fãs de Star Wars. A minha vida foi governada, quando eu era jovem, pela série Star Wars. A Gliese 667c é uma estrela de um sistema triplo, onde eu tenho aqui no céu a primária e a secundária, e o planeta orbita a anã vermelha. Então, esse planeta tem 3 sóis no seu céu. Tatooine é o café pequeno perto da realidade. A realidade sempre, sempre supera a ficção, e o Kepler está revelando essa realidade, essa diversidade planetária, que é maior do que as que a gente vê nas séries dos filmes de Star Wars. Para concluir, nós temos o sistema TRAPPIST-1, que é um sistema planetário de 7 planetas. Uma anã vermelha, uma estrela bem menor do que o Sol, bem menos luminosa. Então, todo o sistema planetário dessa estrela, como vocês veem na figura, cabe dentro da órbita de Mercúrio. Todos esses 7 planetas orbitam muito, muito próximos da estrela. São 7 planetas, todos eles rochosos, todos eles mais ou menos semelhantes à Terra, alguns menores e outros maiores, e 3 deles dentro da zona habitável. Então, com os futuros telescópios, como James Webb, Nancy Roman e outros telescópios que estão sendo projetados, vai se dar prioridade àquelas estrelas que têm planetas potencialmente habitáveis, com a esperança de, talvez em menos de 10 anos, detectar vida remotamente em um exoplaneta parecido com a Terra, dentro da zona habitável. O futuro é agora. Permaneçam sintonizados nesse canal. Eu deixo você com a solução dos vários enigmas sobre qual é o planeta e agradeço muito a atenção de vocês e podemos abrir para perguntas, se for possível. Muito obrigado. Ok. Ô, Selma. Selma? Eu estava abrindo aqui meu microfone. Posso passar para você? Não, agora é o momento de bater palma, né? Da apresentação. Ah, sim, Marildo. É para a apresentação, né? Depois, o finalmente. Isso. Então, pessoal, abra aí a pedido de Marildo os microfones e vamos agradecer, né, essa apresentação do professor Gustavo. Pronto, foi só para isso, Selma. Assuma aí, vai. Não, Marildo, você pode assumir. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat do canal lá e perguntar se alguém tem pergunta e trazer para cá, viu? Vai aí que já eu volto. Ok, então agradecer aqui, Gustavo, pela brilhante apresentação. Já tive oportunidade de ver outras apresentações para vários públicos de você falando sobre esse tema e temas correlatos, né? Então, enquanto a Selma está ali vasculhando o chat para tirar as perguntas, aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta de uma coisa que eu meio que já sei, mas é para você falar para a plateia. Aí é sobre a questão do campo magnético e a atividade magnética da estrela. O quanto que isso aí pode influenciar nessa questão da vida nos sistemas planetários, né? Ok, Marido. Essa questão é importante, até porque eu acompanho isso já tem bastante tempo, já tem 20 anos praticamente. Quando começou efetivamente essa grande febre de detecção de exoplanetas, depois de um certo tempo, quando as técnicas foram melhorando, começaram a aparecer planetas potencialmente habitáveis, orbitando anãs vermelhas, como, por exemplo, a TRAPPIST-1. Então, houve um grande entusiasmo, que é compreensível, pelo seguinte: é mais fácil detectar planetas e anãs vermelhas. São estrelas pequenas. Os efeitos que os planetas provocam na estrela são mais detectáveis, então é mais fácil descobrir planetas em estrelas pequenas. São as anãs vermelhas. E elas também são muito comuns. 70% das estrelas da galáxia são anãs vermelhas. Então houve um grande entusiasmo de que poderia haver planetas habitáveis em anãs vermelhas. E isso gerou todo um movimento teórico observacional de que a gente deveria ser otimista em relação à possibilidade de planetas habitáveis em anãs vermelhas. Eu até me lembro de um jornalista um cara muito bom,
que já publicou algumas matérias com trabalhos meus, eu conversando com ele uns 15 anos atrás, eu comentando, olha só, as anões vermelhas têm uma série de problemas. Ele me criticando, pô, Gustavo, você está pensando muito antigamente, você está pensando de uma maneira antiquada. As anãs vermelhas estão aí com vários exoplanetas e elas possivelmente têm planetas habitáveis. Só que começaram a surgir resultados mostrando que as anãs vermelhas introduzem uma série de problemas. Os efeitos de maré, por exemplo, sobre os planetas, eles fazem com que os planetas percam a sua rotação. Eles fiquem mostrando sempre a mesma face para a estrela, o que é um problema bastante sério, porque o lado que está apontando para a estrela, ele se aquece muito, enquanto o lado oposto, ele esfria bastante. Isso não é bom para a habitabilidade. Além do mais, as estrelas anãs vermelhas, elas mantêm uma emissão magnética, essa atividade magnética da estrela, ela é muito intensa e dura muito tempo, muito mais do que o Sol. E os planetas são obrigados, como vocês veem, a estar próximos da estrela, porque efetivamente a zona habitável é próxima da estrela. Então, esses planetas são submetidos a um bombardeio magnético de ultravioleta e de partículas muito, muito maior do que o que a Terra sofreu do Sol. E como a gente já viu, Marte perdeu a atmosfera por conta desse bombardeio. Então, alguns modelos sugerem que planetas semelhantes à Terra, girando na zona habitável de anãs vermelhas, possivelmente perdem suas atmosferas, perdem seus oceanos e são completamente ressecados, são completamente, como é que a gente pode falar? Perdem seus voláteis. São desidratados, seria a palavra. Então, existe toda uma escola que é bastante pessimista em relação à possível habitação de planetas que giram ao redor de anãs vermelhas. Eu me alinho mais com essa escola de pensamento, de que as anãs vermelhas são, sob muitos critérios, muito menos favoráveis do que as estrelas como o Sol. E existe um grande debate sobre isso até hoje em dia. Obrigado, Gustavo. Leonardo, tem alguma pergunta? Cadê Léo? Opa, estou aqui. Eu estava esperando só terminar para poder fazer minha pergunta, mas antes aí, agradecer pela brilhante palestra, Gustavo. É sempre bom, eu aprendo muito com você. Meus conhecimentos de sistema solar deu um up com a sua palestra. Muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta, na realidade, mais de conhecimento geral, e para o povo também. Você que é o mais, né, está aí já há bastante tempo, qual seria, Gustavo, atualmente o nosso gargalo tecnológico, digamos assim, para que a gente consiga detectar esse planeta tão desejado, né? O planeta na zona habitável de uma estrela do tipo Sol, né? E qual a sua ideia de quando isso acontecerá no futuro, né, no nosso futuro? Se daqui a uma década, 2 décadas? Eu acredito, Leonardo, que vai ser próximo, vai ser nessa década. Pelo seguinte, o Kepler, ele basicamente já tem sensibilidade para detectar um planeta semelhante à Terra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol. É difícil, mas ele, em princípio, tem essa sensibilidade. Só que nenhum apareceu ainda. Agora, as próximas missões, tem, por exemplo, a missão TESS, tem a missão Keops, tem a missão Plato, são todas missões que estão em planejamento, e até já está, inclusive, funcionando, elas são mais sensíveis do que a missão Kepler. Então, é uma questão de tempo, talvez alguns anos, até que a gente detecte efetivamente um planeta pequeno como a Terra, rochoso, dentro da zona habitável de uma estrela parecida com o Sol. Eu aposto algum dinheiro de que vai ser nessa década. E com o James Webb Space Telescope, vai haver a possibilidade de, se essa estrela for suficientemente próxima, da gente conseguir caracterizar fisicamente esse planeta. Detectar água líquida na superfície, detectar talvez vida fotossintética e outras possibilidades, inclusive, eventualmente, vida diferente da que a gente conhece. Nada é impossível. Obrigado, era mais ou menos a ideia que eu tinha. Tem outras perguntas aí, mas eu vou emendar outra pergunta, que é exatamente sobre a questão das atmosferas, né? Esse é um desafio um pouco maior do que detectar um planeta na zona habitável de uma estrela tipo solar, um planeta parecido com a Terra, né? Mas no caso das atmosferas, por exemplo, para detectar bioassinaturas, qual a sua perspectiva em termos de tempo futuro? Aí talvez já seja um pouco mais complicado, mas é possível que isso aconteça ainda nessa década.
O James Webb, que vai ser lançado, se eu não me engano, esse mês agora, acho que é mês que vem que vai ser lançado, em dezembro, 18 de dezembro. Se não atrasar de novo, né? Porque já está vários anos atrasados e vários bilhões de dólares acima do orçamento. Mas ele vai ser um instrumento extremamente poderoso e voltado especificamente para a região do infravermelho, onde é mais fácil detectar esses planetas. Então, havendo a possibilidade de um planeta habitável numa estrela relativamente próxima, o James Webb possivelmente vai detectar, assim como o Extremely Large Telescope, que tudo indica, vai cumprir a sua data de lançamento de 2028. Então, esses dois instrumentos, um lançado agora, 2021, e outro em 2028, assim como o telescópio Magalhães, o 30 Meter Telescope dos Estados Unidos, são instrumentos que possivelmente serão capazes de caracterizar a atmosfera de estrelas próximas, planetas próximos, e possivelmente procurar pelas chamadas bioassinaturas, que é a evidência de vida, oxigênio, vapor de água, metano. É possível que isso aconteça ainda nesta década, embora seja mais difícil do que meramente detectar o planeta. Então, se você quiser fazer uma aposta bem segura, eu colocaria 20 anos. Beleza, Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. O Selma, você quer assumir a partir de agora? Assume aí. Eu posso. Tem uma pergunta aqui. Se você acredita, professor Gustavo, se você acredita que o homem habitará Marte? Ronaldo, eu acredito que o ser humano é capaz de qualquer coisa que ele meter na cabeça, ele é capaz de fazer. Ele só não vai habitar Marte se não quiser. Eu acho que nós deveríamos. Existem diversas ameaças à presença da vida na Terra, não da vida humana, da vida como um todo. Pensando na humanidade, nós deveríamos tornar os seres humanos uma espécie multiplanetária, colonizar Marte e outros lugares do Sistema Solar como uma apólice de seguro. Nesse sentido, eu penso como Elon Musk. O caminho da evolução, como Carl Sagan já dizia isso nos livros dele dos anos 90, o futuro da humanidade só pode estar no espaço, porque a Terra vai se tornar inabitável qualquer coisa que a gente faça. Então, se nós quisermos ter futuro, terá que ser no espaço. Desses planetas extrasolares, que já tem milhares aí, como você falou, tem algum assim, mais conhecido que ele orbita em torno de uma estrela gêmea? Não. Existem planetas orbitando estrelas parecidas com o Sol, mas não gêmeas, mas parecidas. Mas são planetas, em geral, maiores do que a Terra, são as superterras. Eles são potencialmente habitáveis, mas são maiores do que a Terra. Existem alguns modelos teóricos que sugerem que os planetas um pouco maiores do que a Terra podem ser perfeitamente habitáveis e até mais resistentes a agressões externas, de modo que é possível que haja planetas chamados superhabitáveis, que são mais resistentes do que a Terra e têm um prazo geral de habitabilidade mais longo. A Terra não é o planeta ideal nesse sentido. Existem planetas ainda mais habitáveis do que a Terra. Tem toda uma corrente de pensamento defendendo essas ideias. Obrigada. Deixa eu lembrar se eu tinha outra pergunta que estava aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no chat que não perguntou ainda. Hoje o pessoal está tímido, né, Marildo? O pessoal costuma ficar aqui, né, perguntando mais. Hoje está todo mundo tímido aqui de perguntas. Marildo levantou a mão, então fale aí. Marildo, você levantou a mão? Esse foi um artigo recente que nós andamos lendo aqui no grupo da gente. Aliás, Léo, fica aqui, né? Fazer o jabá aqui para a gente convidar Gustavo para dar um seminário lá no grupo da gente, né? Aproveitar que estamos aqui. A gente tem um grupo de pesquisa, quem já está para convidar você já está na lista, tá? Mas ano que vem. Ano que vem. Ano que vem, quando o Baby estiver um pouco maior. Isso, exatamente. Eu sei que a sua agenda está comprometida, totalmente. Mas um estudo que foi feito sobre a questão de abundâncias químicas em anãs brancas, mostrando que o tipo, partindo do pressuposto, né, que as anãs brancas só foram estrelas algum dia semelhantes ao Sol, e que essas estrelas, em algum tempo, elas absorvem algum conteúdo
dos planetas nesse processo, e aí você teria as assinaturas, evidências de elementos químicos na atmosfera dessas anãs brancas, e isso poderia te dar um indicativo sobre o quão talvez peculiar seja o nosso sistema solar e o quão diversificadas são as possibilidades de existência de planetas rochosos. Era essa a questão do artigo, né? Então, a gente está aqui numa situação, né, que a gente não sabe se nós somos um acaso muito grande ou se nós fazemos parte de uma diversidade muito grande, onde a vida ela pode ter várias possibilidades dentro dessas perspectivas de você ter composições químicas diferentes e processos diferentes, né? Essa história da composição química, ela tem sido muito usada recentemente, mas não exatamente em anãs brancas, em estrelas realmente parecidas com o Sol. Porque existe uma sugestão, inclusive do pesquisador Jorge Melende, da USP, ele tem publicado vários artigos sobre isso, ele também já publicou em Gêmeas Solares, eles sustentam a ideia, que tem uma certa evidência a favor disso, de que quando um planeta é engolido por uma estrela, você vê a assinatura química. Então, nesse sentido, quando você teria a assinatura química semelhante à do Sol, significa que os planetas não foram engolidos e que, portanto, essa estrela teria um sistema planetário. Por exemplo, o Jorge descobriu que a 18 do Escorpião, que foi a gêmea solar que eu descobri, tem uma assinatura diferente do Sol. E é possível que essa estrela, então, não tenha planetas. Existe toda uma discussão sobre isso, porque são medidas muito difíceis de se fazer. Então, é um tema um pouco controvertido, mas é possível, sim, que seja possível detectar a presença de um sistema planetário investigando assinaturas químicas específicas no espectro da estrela. É possível. Ok, então vou passar aqui para a pergunta da Stephanie, antes para você, Jorge. Vou passar para a Stephanie aqui primeiro. A terraformização pode ser praticada em qualquer tipo de planeta na zona habitável? Deixa eu primeiro agradecer a Stephanie por usar a palavra correta, terraformização, não terraformação, como todo mundo quer, né? Bom, Stephanie, em princípio, sim. Se for um planeta moderadamente semelhante à Terra, dá para visualizar quais seriam as técnicas de engenharia planetária. Fica mais difícil quando é um planeta que não é rochoso. Por exemplo, um planeta semelhante a Urano, Netuno ou Júpiter, são planetas gigantes, com envoltórios de gás. Então, você teria que primeiro derreter esse envoltório de gás, fazer com que ele evapore e começar a trabalhar a superfície do planeta. Aí já fica uma coisa muito difícil de imaginar. Então, eu afirmaria que, dentro das possibilidades que a gente concebe, planetas rochosos seriam trabalháveis em termos de terraformização. Vênus, Marte, dá para imaginar. Planetas gigantes de gelo e gigantes de gás é realmente difícil de imaginar. É possível que não seja viável. Mas planetas rochosos, sim. Eu acredito que seja viável. Ok, obrigado. Agora eu vou passar para o Jorge. Jorge Cachini. Valeu! Olha, muito legal a tua palestra, cara. Muito. Agora, o que eu fico curioso no caso desses planetas, exoplanetas, né, que são grandes, dentro da zona habitável, a massa desse planeta, ela sendo muito grande, ela inviabilizaria a habitabilidade? Se você está pensando em um planeta que vai compartilhar a zona habitável com um planeta gigante, sim, comprometeria. Por exemplo, se Júpiter estivesse muito mais próximo da zona habitável, a Terra não teria estabilidade orbital aqui. Então, a presença de um planeta gigante pode comprometer completamente a estabilidade na zona habitável. Pode acontecer. Por outro lado, se você visualiza um planeta, no caso um satélite, girando ao redor de um planeta gigante, na zona habitável, essa Lua potencialmente poderia ser habitável, que é uma linha de pesquisa que muita gente está seguindo. Nós ainda não detectamos as exoluas, mas essas exoluas devem estar lá. Os planetas gigantes do Sistema Solar, todos têm luas. Os outros planetas gigantes, com certeza, também têm luas. De modo que, se você visualiza um planeta como a Terra compartilhando a zona habitável com um planeta como Júpiter, não dá. Júpiter vai destruir a estabilidade orbital do planeta rochoso. Mas se você coloca o planeta habitável como uma lua,
dá para imaginar, o que é uma linha de pesquisa fascinante, ainda completamente teórica, e que deve dar resultados no futuro próximo, acredito eu. Mas o planeta gigante em si, ele não poderia ser habitável porque não se define uma superfície na qual poderia haver água líquida. Lembre-se que o nosso modelo de vida ele é um modelo que preconiza que a água tem que existir sob a forma líquida. Em Júpiter não dá para ter água líquida. E a vida precisa do solvente. A forma líquida é fundamental na nossa compreensão. Então, gigantes de gelo como Urano, Netuno, gigantes de gás como Júpiter e Saturno não são habitáveis, na nossa definição. Eles podem ajudar na habitabilidade de outros planetas ou atrapalhar, mas eles mesmos não são habitáveis. falou, obrigado. O professor Antônio pode abrir o microfone. Opa, obrigado, Selma. Parabéns, professor Gustavo. Esse silêncio, essa calmaria aparente é sinônimo de que você, assim, foi muito generoso essa noite, né? Super didático, né? Eu acredito que o cuidado, né? Esse é o cuidado, né? Do professor, né? Com os slides, com as explicações. E não existe gaguejamento disso aí. Você é direto, você é muito direto, muito preciso, eu diria cirúrgico, né, nas respostas. Então, a forma como você conduziu sua palestra está, enfim, de parabéns. Não tenho nenhuma questão a não ser render parabéns pela forma como você conduziu. Eu quero saber de Selma e de Marildo quando vai estar disponível essa gravação, porque é um momento histórico, um momento que encerra o nosso ciclo, né? E um momento realmente que marcou com chave de ouro, de diamante, né? De tudo que é mais belo e mais durável, essa nossa jornada de astronomia. Assim, você realmente, né, trouxe inúmeras perspectivas aqui de pesquisa, e eu já estou aqui com os alunos já que estão aqui, já questionando, né? Então foi muito motivador. Gostaria de saber de Marildo e de Selma quando vai estar disponível essa gravação nossa. Obrigado, professor. Tá vendo, Gustavo? Não foi bem uma pergunta, foi um elogio, né? Que tem vários. Muito obrigado, gente. Vários por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém no chat no YouTube. Por enquanto não, mas eu acho que o pessoal está tímido. Agora eu vou fazer uma pergunta inocente. A gente está falando em vida, né? Planetas habitáveis, né? Vida que eu entendo é qualquer tipo de vida, né? Não necessariamente uma civilização como a nossa, como humanos. Mas eu acho também muito pretensioso a gente achar que só aqui nesse cantinho desse universo todo tem uma vida assim mais desenvolvida. E você também compartilha disso ou não? Selma, eu me alinho mais com a escola pessimista. Pessimista em que sentido? Existe um debate gigantesco sobre isso, e enquanto a gente não descobrir vida fora da Terra, esse debate vai ser puramente teórico. Ou seja, todas essas ideias que eu expus aqui para você, amanhã pode tudo virar mentira. Tudo pode deixar de ser verdade instantaneamente, à medida que a gente progride no nosso entendimento. Mas esse gabarito que eu descrevi é o gabarito terrestre, carbono, água, etc. A vida que existe aqui na Terra teve a oportunidade de chegar ao estágio de civilização de inteligência cognitiva. Nós não sabemos quais são os fatores que foram os mais importantes para a vida aqui na Terra ter conseguido esse estado. Se esses fatores são difíceis de se conseguir, não vou dizer que, é claro, nós sejamos os únicos, mas podem haver poucos exemplos na nossa galáxia. Aí depende de como você vai ser pessimista. Se você é muito pessimista, podem haver poucas civilizações cognitivas na galáxia. Se você é menos pessimista, pode haver milhões de civilizações. A vida orgânica, vida procariótica, por assim dizer, vida baseada em micro-organismos unicelulares, provavelmente é muito mais fácil de aparecer. Então, acho que a maior aposta é que
a gente vai conseguir detectar vida unicelular, fotossintética, antes da gente detectar sinais de civilizações extraterrestres. Mas a gente não pode saber. Isso pode tudo mudar amanhã, a qualquer momento. Nós vivemos numa época especial, onde a pergunta da possibilidade de vida extraterrestre finalmente vai poder ser respondida, eu acredito, nas próximas décadas. Eu acredito que eu vou ver isso, vou ver essa resposta. Acredito eu. Obrigada. Tem mais uma pessoa que levantou a mão. David, pode abrir o seu microfone? Boa noite, gente. Boa noite, professor Gustavo. Na realidade, o meu início é parabenizar mesmo e retomar a palavra do professor Antônio, né? Realmente você foi muito didático. Eu estou aqui porque eu sou apaixonado, né? Eu tenho uma paixão, uma fascinação, né, pelo universo de conhecimento de planetas, embora eu seja leigo no assunto, mas para mim está sendo um aprendizado incrível estar aqui te ouvindo, né? Você é bem didático mesmo. Mas a minha indagação, o que eu fiquei aqui me questionando, refletindo, embora possa parecer inocente minha pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta, né? Que é a questão dessa descoberta desses outros sistemas, né? Que para mim foi algo incrível, né, ver que já se tem uma investigação profunda acerca de outros planetas que compõem outros sistemas, né, e eu queria saber como é que se dá a medição, né, dessas estrelas, né, de descobrir o tamanho, né, porque já tem até já o tamanho, né, a anã vermelha, eu nem sabia que existia já essa medição, né, esse avanço, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? Como é que se dá essa descoberta? Na verdade, David, muito obrigado, né, pela apreciação da palestra. As estrelas são muito mais fáceis de caracterizar do que os planetas. Eu trabalho com isso, sempre trabalhei. As estrelas são visíveis facilmente nos telescópios, são luminosas, são visíveis a grandes distâncias. E os astrônomos têm toda uma linha de trabalho, de pesquisa, toda uma área da astronomia dedicada a isso. É a minha área. Caracterização de estrelas, tamanhos, luminosidades, temperaturas, composição química. É coisa que o Marildo também faz. O professor Marildo também é um caracterizador de estrelas, outro tipo de estrelas em relação a que eu faço. Então, essa caracterização ela é muito tradicional. Nós fazemos isso há mais de 100 anos, que nós temos essa capacidade. O difícil são os planetas, que são muito menos luminosos, eles estão perdidos no clarão das estrelas, e você percebeu no que eu expliquei, que você não vê os planetas diretamente, né? Isso aqui é tudo, gente, é visualização, tá? São representações artísticas. Ninguém sabe se os planetas são assim. O que a gente observa, o que você vê, é esse gráfico aqui. A luz da estrela diminuiu e depois voltou ao normal. Com essa medida, você consegue determinar o período orbital do planeta, você consegue determinar o tamanho do planeta, você consegue também determinar se ele está na zona habitável, se ele é rochoso. São poucas coisas em relação ao que a gente consegue caracterizar no nosso sistema solar, mas é melhor do que nada. E a tendência, com o avanço tecnológico, é a gente caracterizar esses planetas de maneira cada vez melhor. É claro que até a gente conseguir caracterizá-los do modo que a gente caracteriza no sistema solar, talvez nunca seja possível, talvez nós tenhamos que ir lá, missões interestelares, o futuro vai dizer. Mas é possível determinar bastante coisa em relação a esses planetas com as observações que nós temos hoje em dia. E nas próximas décadas, com certeza, isso vai melhorar bastante. Bom, obrigada. Professor Gustavo, eu ainda vou lhe pedir para responder essa última que veio lá do canal. É a última. É do Pedro Henrique, que está assistindo pelo canal. Ele pergunta assim: há alguma estimativa sobre o quanto a nossa zona habitável se afasta para fora do sistema solar em metros, quilômetros, etc.? Grande Pedro, foi meu aluno na disciplina de astrobiologia. Tudo bom, Pedro? Nós sabemos exatamente esse valor. Eu só não tenho ele de cabeça aqui, mas é fácil de você determinar. Os modelos teóricos, eles calculam exatamente, com alta precisão, com bastante confiabilidade, o quanto a luminosidade do Sol varia com o tempo. Esses modelos existem, estão disponíveis na rede, é uma coisa bastante bem estudada há décadas. Uma vez que você determinou
quanto a luminosidade solar está aumentando, você aplica o modelo que eu descrevi e descobre exatamente quando que a Terra vai sair da zona habitável. Então, esse número é 2% do aumento da luminosidade do Sol e a Terra começa a perder os oceanos. Em quanto tempo o Sol vai sofrer esse efeito? Em algumas centenas de milhões de anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Só que antes disso, de acordo com o modelo de bioprodutividade, a fotossíntese vai ficar impossível aqui no planeta Terra. Então, o que vai efetivamente determinar o fim da presença de vida não vai ser o Sol, vai ser o próprio ciclo carbonato-silicato que permite a existência da vida aqui. Porque com o aumento da luminosidade do Sol, o ciclo vai naturalmente se deslocar para uma concentração de dióxido de carbono menor. É o ponto natural de equilíbrio do ciclo. Quando essa concentração baixar de um certo valor, a fotossíntese vai ficar impossível. Então, o próprio ciclo que garante a presença da vida vai garantir no futuro a extinção dessa vida. A lição é que nada dura para sempre. É uma lição budista. Tudo é impermanente. A vida na Terra é impermanente. Ela vai desaparecer. E seria bom que nós não estivéssemos mais por aqui. Obrigada, professor Gustavo. Eu acho que agora que não tinha mais pergunta aqui no chat, né, e sabendo dos seus compromissos também, eu acho que é a hora de todos agradecer. Agora vem os aplausos. Só que, Selma, o professor Gustavo levantou a questão. Nós não respondemos. Nossa ignorância não permitiu responder a questão que ele colocou de uma forma muito simples. E eu gostaria que ele próprio respondesse, porque eu realmente não me sinto habilitado para responder uma questão tão complexa para mim. Mas talvez seja muito simples para ser respondida, porque ele colocou de uma forma muito tranquila, uma forma muito simples. Então, por favor, professor Gustavo. Mas qual é a pergunta? Eu acho que é a das areias lá. As fotografias Eu esqueci, eu estou atento. Mas eu deixei na tela para vocês verem. A maioria de vocês deve ter achado que essa aqui é a Terra e esse aqui é Marte, mas é o contrário. Esse aqui é o deserto da Líbia. E esse aqui é Marte, visto pela Reconnaissance Orbiter. Essa aqui é Opportunity. E esse aqui é o deserto da Algéria, na África. As coisas não são o que parecem. Ô, Antônio... Perfeito. Foi muito rápido. Só para finalizar, dizer que eu acertei, tá? Opa! Você mostrou no final, mas na hora como você estava mostrando, eu estava vendo quais eram, de fato, os planetas. O Leonardo já viu essas palestras antes, já sabia, mas eu posso botar algumas aqui, Leonardo, que eu aposto que você vai errar, tá? Eu tenho um arsenal dessas fotografias. Essas são algumas, eu tenho outras. Tenho certeza disso. Eu aposto que eu consigo te derrubar, cara. Aposto. Com certeza. Marte parece com a Terra, gente. É o destino natural da exploração espacial. É o planeta mais parecido. Ele tem recursos, ele tem água. É para lá que a gente tem que ir. Ou então aceitemos o nosso destino, que é a destruição total. Eu sou rebelde. Eu não quero ser destruído. Viu, Gustavo? Eu não tinha visto a presença, mas assim, a de Marte e a da Terra eu tinha acertado, mas foi porque eu disse assim, bom, se a azul é a Terra, é a água, então vai ser o contrário, né? Então, esse aqui é que vai ser Marte. Eu não era bem acertando, porque sabia, era que estava meio que chutando. Era o caso que estava aqui. Mas tem fotografias mais difíceis, tá? Eu tenho uma pasta inteira só com esses enigmas. Vários. Ó, tá vendo? Isso aí, Marildo, já na apresentação no seu grupo. Sim, e me diga uma coisa, onde foi que você comprou o seu globo de Marte? Já está nas papelarias normal, assim? Não, eu importei dos Estados Unidos com grande dificuldade, pagando muito imposto. Ah, tá, porque eu ainda não vi um globo de Marte por aqui, mas só que eu estava, né, aqui, só mal a gente encontra o globo da Terra mesmo, só da Terra. Esse ele é vendido nos Estados Unidos, eu tenho muito ciúme dele, não deixo ninguém botar a mão. Lá nos Estados Unidos você compra por $100.
Mas até chegar aqui, né? Aí você vai pagar postagem mais 60% de imposto. Então, fica um globo... Então, E não custou barato. Eu morro de ciúmes dele. Eu estou muito cuidado também com não ele. pode deixar muito próximo de criança, não, né? De jeito nenhum. E aqui tem 3. Tem 3. Bom, então é isso. Vamos agradecer novamente ao professor Gustavo. Vamos aplaudir aqui o professor Gustavo. Foi De pé! Gustavo, obrigado, Gustavo. Obrigado a você, gente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente. Ano que vem a gente vai perturbar você de novo, tá? Sempre que possível. Ok, beleza. Depois eu passo um resumo para você de quais as instituições que tinha gente presente por aqui, tá? Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês.